Muito boa noite a todos que estão aqui nessa live, a PVS. Mais um dia de apresentação de negócio. Queria me apresentar aqui, eu me chamo Eduardo Borba. Hoje estou head de expansão para os estados da Bahia e Sergipe. Sou regional da PVS, venho fazendo esse trabalho aí há cerca de 4 anos. E hoje estou aqui com vocês para contribuir um pouco com a apresentação desse negócio, né? Como é que funciona para entrar na PVS. Então, você que é transportador, é ligado ao segmento de transporte, ou quer atuar num segmento novo e em expansão, e agora, mais do que nunca, chancelado pela SUSEP, né, no processo de regulamentação, eu acho que é uma oportunidade muito legal conhecer esse negócio e ver se faz sentido, né? Eu sou um profissional que atuei 14 anos numa multinacional de pneus e há pouco menos de 4 anos estou na PVS. Então, reuni um pouco das experiências e estou aqui. E essa noite aí eu vou bater essa troca de conhecimento com vocês. Primeiramente, eu queria perguntar se tem alguns convidados, se tem novas pessoas aqui, ou se já são os conhecidos. Ainda dá tempo, né? Chama os amigos, chama aquelas pessoas que vocês comentaram sobre a PVS. Comenta aqui no chat, comenta aqui. E um outro ponto que eu queria falar com vocês é a questão do Reclame Aqui. Todos conhecem. O Reclame Aqui é uma plataforma que ela visualiza todas as empresas no Brasil e conceitua essas empresas. Então, a gente tem hoje, esse ano é o primeiro ano que a gente participa desse prêmio. A gente já é avaliado no Reclame Aqui e é muito fácil para vocês poderem votar na PVS. É só acessar o site do Reclame Aqui, fazer o login, pesquisa lá a PVS Brasil e clique em votar. Seleciona a PVS Brasil e entra na categoria de proteção veicular. Lembrando que o voto ele é único por CPF. Então, votou no CPF, colocou lá o CPF, votou, aí já passou a oportunidade. Então, faz essa união aí com os amigos, com os parceiros e vota na PVS também. E agora quero começar a apresentação de hoje, essa oportunidade de negócio. Vamos lá. Como a gente falou, uma oportunidade de negócio para empreendedores do segmento de transporte ou aqueles que querem entrar num novo negócio, numa prestação de serviço, né? Quando se tem pessoas boas ao seu lado, o processo fica muito mais simples. Então, a nossa parte aqui a partir do momento que vocês falem, olha, a gente quer a PVS, vamos fazer, eu quero conhecer esse negócio. A gente vai fazer de tudo para que vocês se ambientem ao trabalho, à oferta, ao conhecimento do dia a dia, para que vocês consigam produzir e fazer esse negócio rentabilizar para vocês. Falar um pouco da história da associação, né? Aqui, principalmente aqui no Brasil, o modelo de associativismo ele começa lá nos anos 80. Mas como nos anos 80? Né? Começou lá nos anos 80 com a categoria dos cegonheiros. Então, era uma categoria que tinha um custo muito alto, onde as seguradoras elas cobravam um valor elevado para fazer a cobertura desse patrimônio. E eles começaram a rodar por conta do alto custo, descobertos. Foi quando aí surgiu a ideia do modelo de associativismo, do mutualismo, né? Deles se ajudarem, fazer um fundo de reserva para diminuir o custo desse serviço e rodarem aí com proteção. Fora do Brasil, o modelo do associativismo já vem há muitos anos, né? Para vocês terem ideia, no mundo são mais de 3 milhões de cooperativas, sendo que atuam em 150 países.
beneficiando aí mais de 1,2 bilhões de pessoas, né? E o principal objetivo, né, foi o crescimento econômico, o compartilhamento das despesas, né, como eu havia falado, e o acesso aos recursos. Então, esse patrimônio ele passou a ser um patrimônio coberto, né? Então, todos esses associados eles passaram a rodar com mais segurança. Falar um pouco sobre a regulação, né? Até então, o modelo do livre associativismo era previsto na Constituição Federal, só que não existia um órgão regulamentador para as associações. E a partir agora do ano de 2025, foi sancionada a lei, no início do ano, em janeiro, onde todas as associações elas ficariam abaixo de um órgão regulamentador chamado SUSEP, que hoje é o mesmo órgão que faz a regulamentação dos seguros tradicionais. Hoje estamos em fase Passamos a primeira fase, que era a fase de cadastro, estamos partindo para a segunda fase, que é uma fase mais restrita, né? É de comprovação de fluxos financeiros e adequação de normativas. Então, ainda estamos aguardando essa segunda fase da regulação. E falar um pouco da PVS Truck. A PVS Truck faz parte do grupo APVS, este grupo que tem 17 anos de mercado, né? Começou lá em 2008 e vem a cada ano crescendo bastante. A PVS Truck cuidando da linha de caminhões, né? Caminhões toco, truque, bitruque, cavalo mecânico, carreta, carretas e implementos diversos, e a PVS Brasil cuidando da linha leve, né? Da linha de automóveis em geral, a linha leve, a linha de caminhonete, a linha de moto. O que somos? Como eu falei, né, Associação de Proteção Veicular especializada no transporte rodoviário e urbano, seja de cargas ou pessoas. Hoje estamos com mais de 400 escritórios parceiros e mais de 3 mil prestadores de serviço. Então, esse ecossistema, como eu falei lá atrás, né, ele visa o crescimento econômico. Então, a gente tem a parte comercial, onde existem mais de 400 escritórios. Acredito que esse número tem crescido aí bastante. Já estamos chegando aí perto dos 500 escritórios. E tudo que gera em torno desse negócio, né? Prestadores de serviço, guincho, oficina, serviços gerais. Então, são mais de 3 mil prestadores. Conta também com a equipe interna, com mais de 100 colaboradores administrativos que cuidam dos processos da associação. Quais são esses benefícios, né? O que é que cobre para o associado? A cobertura, ela é uma cobertura que ela é convencional, porém premium, né? A cobertura de roubo e furto, colisão, perda total, destombamento, fenômeno da natureza, a cobertura de chaveiro, o monitoramento, que é o rastreador, o serviço de reboque, incêndio, tanto por pane mecânica, quanto por pane elétrica, quanto por colisão, assistência residencial, hospedagem, a cobertura de terceiros, que é uma cobertura muito, muito importante, principalmente para quem roda no segmento rodoviário, que é aquela chamada colisão, né? Eu bati num carro, bati num caminhão, bati no imóvel. Essa cobertura é o terceiro que vai arcar com os possíveis prejuízos. Assistência PET, assistência elétrica, né? Mão de obra elétrica, o clube de vantagens da PVS, auxílio de indenização, o dano moral, morte acidental preocupante e proteção de vidros. São essas aí as coberturas que a gente oferece para a PVS Truck. É uma oportunidade de negócio onde a gente não analisa o perfil,
não consulta o SPC e todos os veículos existentes na FIP a gente consegue absorver. Então, você vai buscar o associado, diferente do modelo tradicional de banco, que analisa perfil, que consulta SPC Serasa e que restringe a adesão de alguns veículos por não ser, enfim, por não ter peças disponíveis ou pelo custo da mão de obra ser elevado em determinado veículo ou pelo risco ser elevado, a gente consegue pegar. Então, não analisamos perfil, não consultamos o SPC, se o associado pagar o boleto e estiver adimplente, tá tudo certo. E os veículos, eles têm que estar presentes na FIP para a gente conseguir trazê-lo para a PVS. Aqui é um depoimento muito impactante, que às vezes a gente não mensura o quanto é importante esse trabalho que a gente faz. É um trabalho de resguardo patrimonial. Esse aqui é um depoimento de um associado nosso que teve o caminhão incendiado, e quem está no meio sabe que quando existe um incêndio no caminhão é muito rápido. Praticamente a pessoa, o motorista e os acompanhantes, eles não têm tempo nem de tirar a própria carteira, os próprios itens rápidos ali, celular, carteira, eles não conseguem nem tirar. Então é muito rápido. E a gente fala que você perde um patrimônio de 200, 300, 500, 1 milhão em 5, em 10, em 15 minutos. Então, roda aí, produção, esse videozinho para que a gente mostre aí esse depoimento de um associado. 10, 11 horas da noite, eu tava numa estrada e aí, quando eu me deparei, vi um vermelho atrás do caminhão, eu parei para olhar, era um fogo que já tava incendiando já. Eu conheci o Erivaldo através de um colega meu que já era associado já. Aí o caminhão dele já tinha acontecido os problemas. E aí quando ele precisou do Erivaldo, na hora que ligou para ele foi imediatamente correndo, socorreu ele. Aí foi isso que fez eu vir para ele. E eu saí das outras porque as outras não cobria incêndio, pane mecânico, foi o que veio acontecer. Eu tava rodando a partir de umas 10, 11 horas da noite. E aí eu olhei pro retrovisor, vi um vermelhão, um clarão atrás. Quando eu parei era o fogo, tava na roda, já tava muito alta a chama. Aí eu tentei puxar o caminhão para encontrar alguém para socorrer e não consegui. E aí logo o pneu estourou. E aí quando eu parei, só deu tempo eu tirar um pouco do meio da pista. E aí quando eu desci, o caminhão já estava queimando. E aí eu saí de dentro e fiquei de longe olhando o caminhão queimar e não chegou ninguém para socorrer. Quando vieram apagar o fogo, já estava com uns 3 dias o caminhão queimando. E aí através disso aí foi que... A gente tem um caminhão que nem um filho da gente, né? A gente gosta, é uma ferramenta, é a casa de morada, é uma ferramenta de trabalho. A gente gosta, a gente investe bastante para ter um caminhão que nem eu tinha, a gente investe bastante. E aí, cara, a gente não tem medo pra não chorar quando vê essas coisas aí, né? É que nem um filho, faz parte da família da gente, né? Do dia a dia, a gente convive, mora mais ali no caminhão do que em casa. É uma coisa que eu não aconselho pra ninguém não, que é uma perda, uma dor muito grande, ó. Você vê seu próprio bem queimando. Depois dos 10 dias, a decretar que era perda total. E aí logo entrou em contato comigo e durante 90 dias veio me pagar à vista. E eu pude comprar um novo caminhão para quem gosta da estrada, ama. Ninguém sabe que é fácil o cara tá parado. Somente um bem que a gente gosta muito, é que nem um filho. E aí é um sonho que a gente tá realizando de novo, comprar outro caminhão que você gosta. Aliás, comprei um caminhão até melhor, né? A PVS Truck, eu aconselho a galera caminhoneira amiga aí da gente aí, se associar à PVS Truck, porque isso aconteceu comigo, amanhã pode acontecer com você. E aí não é carro novo ou velho que acontece. Qualquer um carro pode acontecer, que às vezes ninguém nunca sabe o dia da manhã. E nem aconteceu comigo, amanhã pode acontecer com você, que é o próprio parceiro da estrada. Isso aí acontece no dia a dia. Isso aí, às vezes acontece, você nem imagina, acontece alguma coisa. Eu aconselho, para quem não é associado à PVS Truck, é bom se associar, porque até hoje eu não me arrependo e aconselho. Para quem não tivesse um veículo protegido, PVS Truck. A gente se sensibiliza com situações como essa, né? Porque a gente está em contato dia a dia com esse público, né? Que é um público que a maioria dos dias do ano passa sozinho, passa transporte, que
que vão chegar para nossas casas, né? E poder fazer parte e contribuir com essa proteção, né, do patrimônio deles é muito, muito importante, muito gratificante trabalhar com isso. Mas vamos para frente. Falar um pouco da sede da PVS Truck. Olha que prédio legal, né? A gente recentemente, faz pouco menos de 2 anos, que a gente mudou de sede. Essa sede aí fica em São Paulo, no edifício Platina. A gente tem 2 andares que fazem aí a gestão da PVS Truck. É ali perto da estação de metrô do Tatuapé. Então, estruturalmente, nós estamos muito bem servidos, né, com essa nova sede. Falar um pouco da PVS Brasil, que é a linha que cuida da parte mais leve, né, das caminhonetes, dos carros de passeio e das motos. Também a Associação de Proteção Veicular do grupo, conta também com os 400 escritórios parceiros, né? A mesma quantidade de escritórios comerciais da PVS Truck são os escritórios da PVS Brasil. Quem vende a PVS Brasil é habilitado a vender também a PVS Truck, contando aí com mais de 3 mil prestadores. A equipe interna também é um pouco maior por conta da quantidade de associados no Brasil, conta aí com 400 associados administrativos que cuidam de todos os processos da PVS Brasil. Como a operação da PVS Brasil tem um pouco mais de tempo, a gente tem aí 2 sedes administrativas, né? A primeira, ela fica lá em Belo Horizonte, ali na Avenida Presidente Antônio Carlos, ali no bairro São José, na mesma avenida da UFMG. Então, é uma avenida de bastante movimento, uma das avenidas mais conhecidas de Belo Horizonte, e nossa sede lá, em torno de 5.000 metros, está localizada pertinho da UFMG. Essa aqui é a sede do Rio de Janeiro, que fica na Avenida Brasil, ali no bairro de Vigário Geral. Do outro lado ali da sede do IBGE, também essa é uma das avenidas mais importantes que cortam o Rio de Janeiro e faz o escoamento dos caminhões, né, para todo o Brasil. Todo mundo de caminhão, praticamente para entrar no Rio, passa pela Avenida Brasil. E nossa sede, estrategicamente aí da PVS, está ali nessa avenida, né, no bairro de Vigário Geral. Essa sede é maior, conta aí mais ou menos de 14.000 metros quadrados. Agora vamos falar da PVS Truck em números. Como é que nós somos? Quantos associados nós temos? Vamos lá, vamos para frente. Quantos associados nós temos na base? Em torno de 15.000 associados na base. É muito associado, né, galera? Muita gente confiando no nosso trabalho. Atualmente, 950 placas entrantes na nossa base. Esse número ele varia um pouco nos últimos meses. A gente tem um avanço no número de quantidade de placas, entre 1.000 e 1.200 placas. Esse número aí ele tende a aumentar a cada mês, né? Só que o número é um número muito, muito elevado de placas. Todos os veículos da base, eles têm, como a gente falou lá atrás, né? Tem um monitoramento, eles são rastreados. A linha pesada é obrigatório o uso dos localizadores, né? E existem aí 3 tipos de equipamento dependendo do veículo, com 3 tecnologias distintas. Então, além da proteção do patrimônio, tem também a proteção do motorista, né? Porque esse acesso ao rastreador, o motorista ele recebe via e-mail, aplicativo, e ele pode compartilhar, inclusive, com a família, né? Então, além da segurança do patrimônio, tem a segurança da pessoa, do motorista. Olha que dado muito legal. Índice de recuperação de roubo. Olha, nós temos um dos melhores índices de recuperação de roubo, 87%. O nosso canal de atendimento, ele é 24 horas aberto.
para que, caso o veículo ele seja roubado ou furtado, o associado ou motorista ele entra em contato, liga. Nosso monitoramento ele é muito bom. A gente consegue aí ter uma taxa de um índice desse de recuperação de 87%. Então, muito legal esse indicador. Mais um dado aí também interessante. Em 2024, a gente realizou um total de 9.295 atendimentos de guincho. Atendimento em todo o Brasil, reforçando a agilidade, eficiência, qualidade no suporte prestado em todo o território, né? A gente sabe que esse serviço de guincho é um serviço que é essencial para o caminhoneiro, para o frotista, né? Porque vai ser um suporte para o dia a dia dele. Então, uma quantidade elevada dessas de guincho mostra que, além da quantidade de associados que estão conosco na base, eles realmente solicitam e são atendidos em relação às suas demandas. Então, mais um indicador positivo aí para a PVS Truck. Desses atendimentos de guincho, foram mais de 6 mil associados beneficiados. Olha que legal. Olha outro dado importante para você que quer investir nesse negócio. A gente fala, esse ramo está saturado, tem muita concorrência, mas olha o tamanho da frota no Brasil. São 3 milhões de veículos de transporte de carga e passageiros. E pasmem, 85% deles não tem nem proteção e nem seguro. Então, 15% ele está protegido e segurado, 85% está no mercado aguardando a oportunidade para que você venda a proteção dele. Então, é muito negócio que está no mercado sem proteção, é muito caminhão, é muito implemento. Então, a oportunidade de vocês é essa aí, de incorporar uma nova rentabilidade para o seu negócio, caso você já tenha, ou que queira colocar um novo negócio para rentabilizar. Quais são as dificuldades do segmento? Como eu falei anteriormente, existe uma concorrência que é grande, né? Todo segmento tem concorrência, as margens de lucro cada vez são mais justas, né? Isso para tudo, não só no segmento de proteção patrimonial, mutualista, e a questão também da mão de obra. A gente sabe que prestador para a mão de obra até mesmo da parte comercial de vendas, ainda é uma dificuldade do segmento. Mas, se existem pessoas fazendo e fazendo bem, você também pode fazer. E aqui, olha que interessante. Empresas de alta rentabilidade aproveitam o tempo, a relação de confiança com base de clientes para gerar novos negócios e rentabilizar, aproveitando a estrutura existente. Isso é o que, pessoal? Isso se chama cross-selling. O que é o cross-selling? Olha o exemplo. Supermercados com cartão de crédito. O supermercado antes, o que é que ele fazia? Ele só fazia a venda dos produtos, né? De limpeza, alimentação, itens domésticos. Ela passou a fazer o quê? A ofertar cartão de crédito. Para quê? Para que, além da compra no seu estabelecimento, ele vendesse o crédito. Então, é uma venda em cima da venda, aproveitando que essa pessoa foi comprar um produto, ela comprou um outro produto. As financeiras vendendo seguros. Então, financeira só vendia financiamento. Poxa, se esse público de financiamento, se eu posso vender seguro, por que não? Então, a gente percebe que ao longo dos anos, o mercado de negócios ele vem mudando muito. A gente coloca como exemplo também aquelas delicatessen de posto de gasolina. Antes, o posto de gasolina só vendia o combustível. Agora, ele tem uma delicatessen que praticamente tem um mercado dentro da delicatessen. Então, são várias vendas cruzadas. Seguradoras que fazem locações de veículos, revendas de veículos vendendo financiamento, locadoras de veículos que vendem seguros. Então, a gente tem uma oportunidade, se você está no segmento,
ou de auto, ou de truck, faça a venda cruzada. Não deixe esse dinheiro, não deixe de ganhar não deixe de rentabilizar esse negócio, porque você tem várias formas de aproveitar o mesmo cliente fazendo vendas cruzadas. Esse aí é o exemplo, né, do cross-selling. Bem legal isso aí. E por que se tornar um parceiro, né? Credibilidade da instituição. A PVS está no mercado desde 2008, então são 17 anos de mercado, né? Muito tempo de mercado. E só consegue se consolidar nesse mercado quem gera credibilidade, quem entrega o que se propõe. Então, assim, em relação à credibilidade da instituição, hoje a PVS é a maior associação de proteção veicular da América Latina. Contem com essa credibilidade para fazer mais vendas, né? A questão da oportunidade, né? Apesar de ser dos anos 80, esse segmento de proteção veicular é um segmento novo, jovem, que ainda é pouco explorado, né? A gente falou lá, são 3 milhões de caminhões e 85% não tem a cobertura, né? E além do mais, olha que coisa boa, além da venda, tem a renda recorrente, a receita recorrente. Mais na frente eu vou explicar como é que funciona isso. Então, a partir dessa adimplência dos associados, você consegue rentabilizar através de uma receita recorrente. Muito legal. Quais são as formas de ganhos? Comissão na contratação, na adesão. Então, o associado, ele entrou na associação, quem vende recebe a contratação e faz só a dedução do valor de rastreio. A renda recorrente, que é vinculado à adimplência desse associado. Então, a cada mês que ele paga, gera uma renda para quem vendeu. Então, isso aí é muito legal. E as premiações, que são premiações muitas vezes mensais, semanais, semanais, anuais. Então, assim, a gente tem um modelo de premiação que é muito legal. E aqui a gente vai falar sobre a carreira da PVS Truck. Como é que eu entro e chegar, né? Eu posso chegar o quê? Quais são as formas de rentabilização? Como a gente falou lá, né? Você pode ser um indicador, então a pessoa que ele convidou para esse negócio, ele chama, olha, eu tenho um negócio aqui e se você me indicar, você pode começar a rentabilizar. Então, esse indicador, ele não tem acesso a sistema, não consegue fazer a cotação, ele vai estar sempre vinculado a um consultor, a pessoa que vai ter esse acesso ao sistema e que vai conseguir passar essa cotação. Mediante o fechamento, esse indicador recebe um valor, um percentual, que é acertado diretamente com o consultor. Só que esse indicador, ele pode virar a ser consultor. É só ele manifestar o desejo, falar com o regional, falar com outro consultor, que aí eles vão dar o caminho para o cadastro. Esse cadastro que vai lhe permitir fazer cotações via sistema, cotações e fechamentos. A partir do momento que você vira um consultor, você tem acesso, além da plataforma de cotação, a plataformas de treinamento. Então, como você consegue fazer esse negócio andar através de treinamentos, né? E também o suporte da liderança imediata, da pessoa que fez o seu cadastro na plataforma. Essa pessoa também vai ser um fomentador, na verdade, um tirador de dúvidas, uma pessoa, um coach, né, um técnico, que vai lhe acompanhar aí durante toda a sua trajetória. Nesse nível aqui de consultor, você sempre vai receber aí a 100% do valor de contratação. Quando é que você vira um consultor líder? Consultor líder é a partir de 30 placas ativas. Eu estou aqui com 30 placas ativas, eu já viro consultor líder e já recebo receita recorrente. Então, a partir daqueles 30 boletos pagos, eu já tenho aí 5% de recorrência em cima desses boletos, além de continuar rentabilizando com todos os novos contratos, né? E aí tem um nível para cima, que ele é o regional. Pois quando é que eu viro um regional? Quando eu atinjo aí 150 placas.
estou com 150 placas ativas, já viro um regional e já rentabilizo de forma recorrente um percentual maior do que os 5%, eu já passo para 7%, e em todos os níveis continuo ganhando o valor de contratação. Quando é que eu viro um regional executivo? Quando eu viro um bandeirado. Virei a bandeira, estou com o escritório bandeirado a PVS Truck. Eu já deixo de rentabilizar 7 e já passo para 10. Então, olha como esse negócio ele vai melhorando, né? A cada evolução de nível. E aí vocês podem perceber que existem esses bonequinhos aqui, né? Que são pessoas. E pessoas começam a produzir também. E se elas estão na sua rede, se você chamou aquela pessoa, se você ajudou, essa pessoa vai ser a ponte para você subir de nível, que é quando você vira um gerente regional. Quando é que você vira gerente regional? Quando você forma um regional. Então, formou um regional, você virou um gerente regional. E aí você começa a rentabilizar em cima da carteira dele 2%. Olha que legal. Você tem a entrada, que é a contratação, que sempre vai ser em todos os níveis de quem vende, a recorrência de 10% e um percentual de 2% em cima da produtividade daquela pessoa que você faz a mentoria, daquela pessoa que você colocou. Olha que legal. E quando é que você vira o gerente master? A partir do momento que você forma um gerente regional, você virou um gerente master. Em cima dessa produção dele, dessa pessoa, você vai rentabilizar em 1%. Então aí a gente tem a primeira receita, que é a entrada de novos veículos, que é a contratação, 10% da recorrência própria, 2% e 1%. Olha que legal. Então, esse aí é um plano de carreira que é muito interessante. Quando a gente fala do segmento truck, a gente fala um segmento de mensalidade de valor alto, agregado alto, e que isso faz total diferença no cálculo final de recorrência que a gente vai ver agora. Olha essa simulação, como é muito legal. As adesões de veículos utilitários, ela varia. A gente está falando aqui de van, né? Van, aqueles veículos menores, né? A caminhão-toco, varia entre de R$800 a R$1.500. E para os caminhões e rebocadores, caminhões, cavalo mecânico, os agregados, elas variam de 1.500 a 2.500. E a questão do repasse, que eu falei lá atrás, o repasse de rastreador para veículos de FIP até de R$100 mil, o valor é de 150 de repasse. Então, nesse veículo aí de R$100 mil, numa van de R$100 mil, que você cobrou R$1.200, você vai ficar com 1.050 e você vai repassar R$150. Já para os veículos acima de R$100 mil, o valor de repasse é 250. Então, num veículo que você cobra aí R$2.000 num cavalo mecânico, você vai ficar o valor de contratação 1.750 e 250 você vai fazer o repasse para o pagamento do rastreador. Olha que rentabilidade muito legal por uma prestação de serviço. Falando sobre receita recorrente, considerando um cálculo aí de média de mensalidade de um cavalo mecânico de R$1.000, e aí colocando que você tem 150 placas na sua base. 150 placas gerou uma receita de R$150 mil. 5% em cima de 150 mil dá 7.500. 10%, quando você alcança lá o regional executivo, você rentabiliza R$15 mil. E quando você está o home office, regional home office, você rentabiliza aí R$10.500. Então, ele entra aqui no meio da receita recorrente, né? Então, temos faixas de receita de 5%, que nesse exemplo vai rentabilizar uma recorrência de 7.500, de 7%, que vai rentabilizar uma recorrência de 10.500, e de 10, que vai rentabilizar uma recorrência de R$15 mil. Isso, lembro, a par
do que você recebe quando você fecha os contratos, da contratação, da adesão. Então, é adesão, mais isso todo mês. Olha que legal, né? Vamos passar aqui agora. Esse aqui foi o stand que a PVS ela participou da principal feira do segmento de transporte da América Latina, que é a Fenatran. Pelo segunda vez consecutiva que a PVS Truck ela participa da Fenatran, que é a Feira de Transportes. Sempre acontece de 2 em 2 anos, e como eu falei, né, segunda vez consecutiva que a gente está presente nessa feira. E isso também traz muito a questão da credibilidade para o setor de transporte. O nosso stand ele ficou em todos os anos num local muito bem visto. Então, todos os transportadores que são clientes de vocês, ou que vocês já tiveram contato, ou que vocês já viram as empresas, eles passam nessa feira, eles visualizam, e é uma ótima oportunidade para estreitar relações de negócio. Então, reforçando a credibilidade da PVS, 2 anos, 2 vezes consecutivas participando, iremos participar da próxima também, que vai ser em 2026. Então, aguardem aí que teremos teremos uma nova entrada na Fenatran, que é um evento muito importante ligado ao segmento de caminhão. Essa daqui, ressaltando a questão da oportunidade do negócio, esse foi um indicador nosso, Nivaldo, virou consultor e agora é regional. Olha que interessante. Ele começou lá através de uma abordagem de um consultor nosso, se interessou pelo negócio, né? Como ele era do meio, então, assim, quem é do meio tem uma facilidade maior, né? Porque fala a linguagem do transportador, fala a linguagem do dono de caminhão, e ele viu uma oportunidade nesse negócio, engajou, e hoje é um regional da PVS. Como você também pode ser um. Então, vamos lá. Toca aí, produção, esse vídeo. Meu nome é Nivaldo, sou consultor líder da Regional de Londrina, Paraná. Bom, antes eu era motorista de caminhão, trabalhava na estrada, na rodagem, e eu conheci a PVS através do meu gerente, que trabalhava numa outra associação anteriormente, me fez o convite, porém eu não vi muitos recursos legais na outra associação que ele estava. Aí a PVS convidou ele para abrir um escritório em Londrina, e aí ele me fez esse convite para ser o consultor. O que virou mesmo a chave foi quando ele chamou eu para buscar um material em Curitiba. Fui com ele, comecei a conhecer bastante a PVS. Tudo no começo aí não é fácil, né? A gente tem que batalhar em cima, só que o resultado vem. Tem umas partes mais difíceis? Sim, tem. Tudo na vida tem o difícil. Saía 11 horas da noite para trabalhar até as 7 da manhã. Aí eu tinha o período do meio do dia para descansar, para voltar a trabalhar, né? Aí quando eu tinha ali a parte da tarde, no dia de folga, onde que eu estava correndo para poder correr atrás de associado, né? Panfletar e divulgar a PVS. E depois que eu comecei a pegar firme mesmo na PVS, eu consigo fazer na minha vida e na vida da minha família algo que eu não conseguiria lá atrás. Qualquer pai de família hoje quer ir no mercado, não quer ficar olhando preço, na verdade, quer comprar um presente, um brinquedo para o filho, quer viajar com a família. Infelizmente, trabalhando com CLT, isso fica bem restringido, né? Fica difícil de fazer isso. Para quem está iniciando, é vestir a camisa, fazer uns cartão, pôr no bolso. Eu vou no mercado comprar um leite, eu levo um cartão, eu entrego para a pessoa que está na fila. Pô, eu vou bater uma bola com os amigos. Isso aí também é muito top. Quando o pessoal começar a te conhecer como consultor da PVS, né, que é a maior associação da América Latina, meu amigo, aí você dispara. Eu comecei a aumentar também os meus associados quando eu comecei a pegar mais firme no Café Conhecimento, o da pesada da quarta-feira, né? Isso daí aumentou o meu conhecimento, a minha visão, porque a gente sempre está pegando uma dica aqui, outra ali. Eu vou ser sincero com você, e aumentou 50% aí de captação de associados, aumentou muito.
Bom, um recado aí que eu quero deixar para a galera, pensa daqui a um ano, como que você quer estar? Se você tiver num CLT, daqui a um ano, eu ganho 1.800, daqui a um ano eu vou estar ganhando 1.950. Sendo que daqui a um ano na PVS você pode estar ganhando 5, 10, só depende de você. Não depende de você ser amigo do seu gerente, você ser chegado do seu patrão, não. Aqui não, aqui você faz a diferença. Então, galera, veste a camisa, vai para cima, vai para a rua, corre atrás. Se você tem um sonho para realizar, você vai conseguir aqui na PVS. Olha que legal, né? O Nivaldo, ele se conectou, né? E aí ele citou algo que é muito interessante, né? Ele, como mais 6.000 pessoas, eles acreditaram nesse negócio e se transformaram aí em 500 escritórios comerciais. Só que uma palavra aí sintetizou essa transformação deles, essa mudança deles, que é a palavra decisão, né? Eles decidiram mudar, eles decidiram incorporar esse modo de rentabilidade na rentabilidade deles. Então, eu queria convidar vocês para que, se vocês tiverem a oportunidade, decidam pela... É um negócio que é altamente rentável. Se você é transportador, se você é vinculado ao segmento de transporte, você tem uma facilidade maior para a entrada nesse meio. Crie essa conexão, faça como o Nivaldo, né? Aproveitou da entrada dele no segmento e começou a vender e começou a rentabilizar. Muitas pessoas mudaram de vida. Você é uma pessoa que também pode mudar ou pode aumentar seu nível de vida, né? Então, eu queria trazer aqui para a gente fazer o fechamento, esse ponto de inflexão, que são decisões que têm o poder de mudar o rumo e o roteiro da nossa vida. A gente decide todo dia. Então, fica aí para vocês, para quem assistiu, essa oportunidade de negócio. Quem te chamou, ou quem te apresentou esse vídeo, essa live, chama ele, procura entender melhor do negócio, tira as dúvidas e, se for oportuno, entra para esse negócio, tá bom? Queria agradecer a oportunidade, tudo de bom para vocês e ótimos negócios. Faz um e vem.